esse texto aqui, capítulo 3 de Gênesis, é uma riqueza infinita de conhecimento. E o que nós vamos aprender aqui hoje, não que os irmãos já não saibam, mas é só para relembrar os irmãos, para que nós não ficamos no esquecimento e aí cometemos erros e queremos às vezes transportar a nossa responsabilidade e a nossa culpa para outras pessoas, como aconteceu aqui nesse texto. Então, o que nós lemos foi bem interessante. O título diz que é a tentação de Eva e a queda do homem. Veja só, a tentação da mulher e a queda do homem. E é muito interessante isso aqui, porque há um contraste aqui muito grande entre homem e animal, a Bíblia fala de uma serpente, mas não fala das características dela, de como ela era, mas fala do castigo, que dá para entender que após esse castigo a vida dessa serpente mudou. E se ela falava literalmente ou não, é uma incógnita, a Bíblia não fala com clareza se quando ele criou o homem e os animais, a esse tipo de animal aqui, ele deu voz, mas nós sabemos que o papagaio ele deu voz. Não é se estranho, assim, mas onde é que o animal falar? Mas nós temos o papagaio e fala. Aí se fala e fala muito bem, fala até o que não deve, na verdade, Eu já vi coisa de casal separar por causa do papagaio, O camarada sair de casa, trabalhar, e aí chegar o colega e o papagaio ver, e aí o camarada vai brincar com o papagaio, fala o nome dele, e aí quando o cidadão chega em casa, ele chega e entrega o camarada. O Genivaldo teve aqui. O que é esse Genivaldo? Aí vai perguntar para a mulher, é complicado. Então, se o papagaio fala, com certeza esse animal também falava. Ele fala assim, mas você viu? Isso aí é heresia. A gente sabe muito bem. Não só o papagaio fala, mas tem outra ave também, que fala também. Não me lembro o nome, mas tem outra ave que fala também. Então, não é de se estranhar não, que a serpente falava, Mas o texto diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. Olha só, irmãos, que interessante. Por que tem muita gente que se dá mal, que ele se complica, que ele não prospera? Porque ele tem a boca aberta, ele tem a língua grande, ele fala o que não deve, ele conta os seus segredos. Eu trouxe uma mensagem há pouco tempo atrás, do ano passado, ali no Rádio Clube, o título da mensagem é não conte o seu segredo para outra pessoa, para qualquer um, porque quando você fala o seu segredo, aí já não é mais segredo, e aí a pessoa ele pode usar o seu segredo para te derrubar. Então, ela não sabia, na verdade, o que Deus tinha falado para Adão e Eva, porque o que Deus fala para nós é para nós. Tem pessoas que Deus fala uma coisa para ele, mas é para ele. Aí ele chega, a Deus falou comigo, falou isso, a pessoa falou. E a gente viu algumas pessoas na Bíblia que se deram mal, porque foram falar para outras pessoas aquilo que Deus tinha falado, que era só para ele, E a exemplo disso, o profeta novo, não é isso? Deus falou: você vai lá na cidade, profetiza lá, come pão, não come pão e nem bebe água naquele lugar, e por o caminho que você for, não volta por ele, volta por outro, e não salva também ninguém. Aí ele vai lá, profetiza, acontece o que acontece, e aí ele volta embora por outro caminho. O profeta velho fica sabendo, vai atrás dele, e aí ele começa a contar o segredo que Deus tinha falado para ele: vem comigo, come pão na minha casa. Ele: não posso comer pão, porque Deus falou para mim não comer pão aqui nesse lugar. Já cometeu um erro, não, mas Deus disse comigo também, o profeta velho, Deus falou comigo também, que você tem que voltar e comer pão na minha casa.
Então, quando você fala a tua vida para pessoas que não pode saber do segredo que Deus falou com você, do particular que Deus tem com você, porque quando Deus fala que vai dar vitória, que vai te abençoar, você tem que saber que quando Deus fala isso é porque vem luta, porque tem problema antes da vitória, porque não tem vitória sem luta, sem problema. Então você fala assim, eu vou te dar vitória, vai me dar vitória, mas saiba que antes da vitória vem o problema. Mas se Deus falou com você, porque Ele vai te dar vitória, então não conta o que Deus falou para você, para outras pessoas. Então, Deus, quando criou Adão, e formou Eva no jardim, ela chamou eles em particular e falou assim: olha, vocês têm liberdade de comer de tudo que tem aqui dentro do jardim, mas da árvore do bem e do mal, não é da árvore da vida. Muita gente fala árvore da vida, não é da árvore da vida. Ah, Deus falou que não é para comer da árvore da vida. Não, a árvore da vida estava lá também, mas como era a árvore da vida, ele já era eterno, então não tinha dado essa determinação para Deus não comer a árvore da vida, porque a função da árvore da vida era dar vida para que a pessoa vivesse eternamente. Como eles foram criados para viver eternamente, até antes de pecar, não tinha necessidade de Deus proibir a árvore da vida. E vocês vão entender mais para frente porque eu estou dizendo isso. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, das pessoas dessa árvore, vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Nisso Deus estava falando a verdade, mas em outro sentido. E aí, como a serpente não sabia, a gente fala assim, esse aqui era o diabo. Não, a Bíblia não fala isso, fala que era um animal. Eles falam que é o diabo que entrou na serpente, também a Bíblia não fala isso. E assim, então a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta para ela, né? Sabe aquele diabo que está lá? Mas por que a serpente perguntou? Porque Eva, certamente, eles tinham a liberdade de estar caminhando pelo jardim, mas sempre ela parava de frente daquela árvore para ficar olhando, porque a árvore era frondosa, era linda, e os seus frutos eram agradáveis aos olhos. E o maior problema das pessoas hoje é ficar olhando o que não deve. Quando você olha o que não deve, como eu já preguei em outra oportunidade, o inimigo não sabe o que tem na minha mente, mas ele sabe o que você está pensando pelas tuas atitudes, pelas coisas que você anda olhando. Então ele sabe mais ou menos definir o que você está pensando. E aí ele entendeu que Eva estava interessada, mas ele não sabia qual que era a ordenança, o que podia, o que não podia. Então ele fez uma pergunta meio que despretensiosa para colher maduro, digamos assim, na nossa linguagem de hoje, né? Então ele disse: senhor Eva, Deus não falou assim que não é para comer de toda a árvore do jardim? Por que você está olhando aí já querendo comer? Não é isso? Não, não foi assim que Deus falou não, olha aí. Quando a gente tem a língua grande demais, não foi assim que Deus disse não. Deus disse assim: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem dele tocareis, para que não morrais. Já revelou o segredo. E a serpente já pegou isso. Falou: agora deixa comigo que agora é questão de momento. E aí a gente fica vulnerável diante da situação quando a gente começa a expor para pessoas erradas, para pessoas que são do mal, aquilo que Deus planejou para nós, porque o que Deus planejou para nós. Os nossos adversários nunca vai querer a nossa prosperidade. Os nossos adversários nunca vai querer que a gente se dá bem. Ele vai sempre torcer contra. E aí, quando ele vê uma oportunidade assim, então ele vai trabalhar para que você faça ao contrário daquilo que ele sabe que se você fazer vai dar certo. Ele vai trabalhar para você fazer totalmente ao contrário. Então percebe-se,
Então a serpente disse à mulher, e eu vou te falar uma coisa para vocês, irmãos, isso que ela vai dizer aqui, ela não estava mentindo nada, ela não alterou o texto nem contexto, nada, ela disse simplesmente a verdade também, assim como Deus disse que se comesse morreria, a serpente também não mentiu. Então ela disse assim, então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Aqui só foi um equívoco, porque Deus não estava falando de morte assim, já comer e morrer, ele estava falando da morte espiritual, ele estava falando da morte que era assim, a intimidade, a amizade que eles tinham com Deus, e ele estava falando da morte física, que agora o homem que era imortal agora iria morrer, mas não é que ia morrer assim imediatamente, e Eva tinha interpretado isso, né? Mas o que Deus está dizendo assim, ó, certamente morrereis, vocês são imortais, mas se comer dela, vai morrer. Quer dizer, com o tempo você vai morrer. Nós não éramos para ter esse destino que nós temos hoje, né? Nascer, viver e morrer. Era para ser imortal, viver eternamente. Era esse o propósito de Deus. E Adão e Eva, eles eram imortais. Mas quando eles comeram, aí foi quebrado esse pacto. E aí eles passaram a ser mortais. Então, disse a serpente, disse a mulher, certamente não morrereis. Disse, eu sei. Aí disse, ó, porque Deus sabe, aqui ele está falando a pura verdade. Ele só omitiu essa questão de morrer, porque a hora que ela comesse, ela não ia morrer morte física, mas ia acontecer uma série de situações a partir da primeira mordida naquela fruta. Morte espiritual, morte do contato diretamente com Deus, não ia mais poder ouvir a voz de Deus diretamente, ia ser expulso do Éden, e agora não ia ter mais imortalidade, ia passar a ser uma pessoa que ia viver, envelhecer e morrer. Está entendendo como é que foi a situação? Então ela disse assim, ó, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela mentiu aqui? Ela mentiu? Vocês entendem que ela mentiu quando ela disse isso aqui? Sim ou não? Pode ser. A gente está aqui para poder aprender, né? Eu vou aprender. Na concepção do Senhor, ela mentiu? Como disse que ia ser igual a Deus, vou repetir o versículo. Olha, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres dele, se abrirão os olhos, os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não, ela não mentiu. Então ela falou a verdade. Ela falou que ela teria ter conhecimento, ia começar a acontecer as coisas, né? O senhor também concorda com isso? Acho que ela usou foi um emaranhado aí para confundir a mente da Eva. Mas ela falou a verdade. Falou a verdade. Você também acha que ele falou a verdade? Falou a verdade, irmã Isabel? Eu acho que ela mentiu. Acho que ela mentiu. É bom a gente, entendeu? Para você que é internauta, de repente surgiu um ponto de interrogação, né? Ela falou a verdade, ou ela mentiu, ou ela usou de sarcasmo, né? E o que acontece aqui nesse texto, irmãos? Vocês vão entender que ela falou a mais pura verdade, porque lá na frente Deus afirma a mesma coisa, não é isso? Deus não afirma? Vamos lá, no texto, onde diz assim, olha só, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Não foi isso que a serpente disse? Isso. Vocês não sabem o bem e o mal, não é isso? Sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também, aqui é outra situação, da árvore da vida, porque se depois de ter cometido, ele virou mortal, se ele só come da árvore da vida, ele se tornava ser imortal de novo. E Deus falou assim, não vou... levava a outra. Exatamente, ele falou assim, eu não vou deixar isso acontecer. Porque Deus já tinha dado a penalidade, já tinha, né, penalizado eles. Então, para que isso não aconteça, eu não vou deixar eles comer da árvore da vida, né? Para que eles, não aconteça que eles ficam rodeando lá, né? Quando
Deus falou da árvore do bem e do mal, a árvore da vida está no meio do jardim do Éden até hoje, mas Deus não falou qual árvore era. Mas para que não acontecesse que eles rodando lá e comesse da árvore, também comesse dela, então vou tirar isso dentro do jardim, e aí a pena vai ser interessante o texto, irmãos. Então a serpente, ela não mentiu, ela falou a verdade. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, olha só, porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque o que aconteceu aqui é que Eva, ela já vinha alimentando o desejo de comer daquela fruta, ela só precisava de alguém que incentivasse ela a fazer aquilo. Então, quando muitas pessoas estão aí e elas cometem coisas erradas, depois ela não aceita, e ela fala assim, não, eu não, entendeu? Eu fiz porque eu fulano, porque eu ciclano, mas eu não queria fazer. Não é bem assim. A gente já se programa, a gente faz a projeção daquilo que nós queremos fazer. E Eva, ela só queria um gatilho, não é isso? A serpente não precisou falar mais nada, só disse isso. Ela falou assim, bom, então, se não vai morrer, se eu vou ficar igual a Deus, sabendo bem o mal, então eu vou comer. Quantas pessoas, meu amigo internauta, que se complicou e que está se complicando, e que perderam o vínculo com Deus, que o Espírito Santo de Deus se afastou, simplesmente por dar ouvido ao maligno, simplesmente por contar o seu segredo a pessoas que não tinham nada a ver com o reino dos céus. E o engraçado que quando a pessoa faz isso, aí ele quer fazer com que o outro também seja acometido pelo mesmo erro. É isso? Induz a pessoa a cometer o mesmo erro. E o que Eva fez foi isso, falou assim, não, agora eu comi, eu tenho que dar para Adão comer também. E o interessante é que no momento que ela comeu, ainda no momento que ela comeu, não aconteceu nada, mas a partir do momento que ela deu também para Adão, aí foi automático, os olhos de ambos se abriram. E aí, imagine você, uma pessoa pura, uma pessoa purificada, que anda pelo jardim para lá e para cá, mas ela não se dá conta que ela está nua. Imagina, não sente vergonha porque não olhava para Adão, olhava para Adão, olhava para Adão, mas não via nada de mal. Não é que ele enxergava o corpo, ele enxergava, mas não via nada de mal. Era muito comum. Eles não enxergavam assim, sabe, que era errado, né? E quando comeram, ele olhou para Eva e falou, o que é isso? Ela olhou para Adão, gente, os dois aí estavam correndo, se escondendo, não é isso? E a serpente falou, aí ó, tá vendo? Eles passaram a conhecer agora o bem e o mal. Pelados, cozeram uma folha de figueira e tamparam, e todos os dias, olha que coisa linda, todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha visitar Adão e Eva, chamava Adão. Você está um privilégio muito fantástico. E aí, Adão, naquela conversa com Deus, porque quando você está dentro das regras, quando você está de acordo com o que Deus planejou para você, Deus fala com você, você fala com Deus, há uma intimidade, há uma conexão. E então, quando Deus chegava lá para conversar com Adão, e aí Adão, como é que foi o seu dia? Senhor, foi maravilhoso, irmãos, que coisa interessante é esse texto. Foi maravilhoso, a Bíblia não descreve isso aqui, mas eu estou conjecturando, mas imagine que Deus não só chegava e falava, Adão, onde você está aí? Não, mas havia um diálogo. Eu creio que nesse diálogo Deus chegava, e aí Adão, como é que foi o seu dia hoje? Ah, Senhor, hoje eu conheci mais aves novas, não é isso? Dei nomes a mais alguns animais, né? Hoje eu encontrei um peixe diferente, e eu dei o nome do peixe e disse assim, Deus, ótimo Adão,
Continua, você vai descobrir muito mais animais ainda, você vai descobrir muito mais aves ainda, peixes, vai ser interessante. Amanhã eu volto para te ver. Maravilha, Senhor. Mas nesse dia foi diferente. Nesse dia, não que Deus já não sabia o que tinha acontecido, não que Deus já não tinha visto todas aquelas manobras que foram feitas, e não que Deus não sabia aonde estava Adão e Eva escondidos. Deus sabia, mas como era de costume Deus chamar, então na virada do dia de novo Deus chega e chama: Adão, aonde tu estás, Adão? E Adão lá quietinho, já não queria nem responder, porque agora, conhecendo o bem e o mal, começou também a sentir vergonha. Mas se vocês vão filtrar aqui, vocês vão perder a bênção, entendeu? E vocês me desconcentram também. Então, Adão não quis nem responder. E o Senhor chama Adão novamente. E Adão então: Senhor, eu me escondi. Mas por que você se escondeu, Adão? É que a gente está nu, está peladão, entendeu? A Eva está com as coisas de fora, eu também. Aí eu resolvi me esconder aqui para o Senhor. Fiquei com vergonha. O Senhor falou assim: mas quem foi que mostrou para vocês que vocês estavam nus? Aí é que está o problema, né, irmãos? E então, Deus, antes que Adão respondesse, porque houve um silêncio, Deus falou assim: Adão, deixa eu te perguntar uma coisa para você, você não vai me negar. Você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tu comeu, Adão? Irmão, aqui foi, sabe, foi no fundo da alma. Mas Adão, como já estava totalmente errado, como agora ele já sabia o bem e o mal, como agora começou, já entrou nele, porque até então Adão era inocente, Adão não tinha maldade, Adão não tinha esse conhecimento do bem e do mal, então ele era puro e era verdadeiro. Mas como agora já entrou o bem e o mal nele, ele já começou a saber o que era errado e o que era certo, agora então também ele começou a intentar maus pensamentos, e por sinal ele fez uma acusação muito forte contra Deus. Adão, você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? O que Adão falou para Deus? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estava muito bem sozinho aqui, que eu não pedi mulher nenhuma. Foi mais ou menos esse diálogo, viu, irmãos? Eu estava muito bem sozinho aqui, o senhor sabia que eu estava tranquilão. Os animais aí e tal. Mas aí o senhor inventa de me dar uma mulher, entendeu? E essa mulher aí que o senhor me deu, quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu comi, eu deixei de comer, o problema nem é meu, é do senhor mesmo. Porque o senhor me deu essa mulher e ela me enganou e eu comi. Observa que Deus não questiona, não fala que ele está errado. Deus não fala assim: não, você está errado nisso aí, não. Deus não questiona ele, mas vai direto na mulher. É verdade isso? Aí já começa o jogo de empurra, né, irmãos? Quantas vezes nós não cometemos erro fazendo assim: não, o problema é o pastor, o problema é aquele irmão, que o irmão, sabe? Por mim, eu estava na igreja até hoje, mas o irmão fulano, a gente começa a transferir a responsabilidade. Aí, é verdade isso que eu estou ouvindo aí de Adão? Tu enganou ele, tu teve essa habilidade de enganar Adão. Então, senhor, deixa eu explicar direitinho para o senhor entender, porque de repente ele pode, o senhor pode estar, sabe, fazendo um julgamento, né? E não é bem assim. Não é que eu cheguei assim, enganei assim. É que eu estava caminhando no jardim, como o senhor sabe sempre, né? E aí a serpente chegou e falou umas coisas para mim lá. E o senhor acredita que a serpente me enganou e me deu da fruta e eu comi?
Observe que também Deus não disse para Eva assim: olha, você é errada, é que você foi dar ouvido. Não. Mas Deus já tinha a sentença, já tinha sentenciado, na verdade, né? Só ia agora aplicar uma nova disciplina para cada um. Foi isso? Ô serpente, é verdade isso? Irmãos, imagine, eu entro dentro do cenário, parece que vejo assim, a serpente olhando para um lado, para o outro, né? Caçando alguém para culpar, é isso? É verdade, tu fez isso, tu enganou Eva, Eva enganou Adão, e Adão comeu, entendeu? E o culpado sou eu. Porque moral da história, irmão, o culpado de toda a história era Deus. Isso quer dizer que era o Senhor mesmo. Porque o Senhor me fez a Eva me enganou, o Senhor fez a serpente enganou Eva, e moral da história, o problema do Senhor. É simples assim as pessoas transferir a responsabilidade. As pessoas não queriam assumir os seus próprios erros. E aí a serpente olhou para um lado, olhou para o outro e emudeceu, não teve argumento. É isso? Talvez, quem sabe, ela falou assim: olha, eu não fiz nada, eu só falei a verdade. Não falei nada mais, nada menos. Eu só falei que certamente não morreria assim na hora, e que eles ficariam sabendo do bem e do mal igual o Senhor. Mentir. E foi o que ela falou com ele, né? Entendeu? Mentir, Senhor Deus, né? A gente não sabe, mas eu creio que, sabe, tem aquele diabo. Eu menti naquilo que eu falei, ela comeu porque ela quis. Eu simplesmente aí, exatamente, voltou tudo. Eu, assim, ó, eu só mostrei a realidade, certo? Agora ela quis comer, o problema é dela. Imagina, os irmãos, qual que era o intento da serpente. Mas para que vocês talvez não estão se lembrando, antes, no começo do texto, diz a Bíblia que a serpente era mais astuta, certo? Era mais astuta. O que é uma pessoa astuta? Uma pessoa que maquina mal, uma pessoa que ela é inteligente para fazer o mal, não para fazer o bem. Ela sabe seduzir as pessoas e induzir as pessoas ao erro. É uma pessoa astuta. Então, como ela era muito astuta, ela conseguiu fazer uma fala que chamasse a atenção da Eva para comer aquela fruta. Digamos que a serpente, para você que está nos assistindo, digamos que a serpente foi a primeira coach. Sabe o que é isso? Hoje a gente fala coach, né? Pessoas que induzem a pessoa a fazer certas coisas, não é isso? É coach. Digamos que a serpente foi a primeira coach. O coach, o que ele faz, né? Você não tem conhecimento da coisa, certo? Você não sabe como é que funciona. Ele mostra para você, não só mostra, mas ele induz a você fazer uma coisa que você não tem nenhum interesse. Conhece isso aqui? Não conheço. Sabe como funciona? Não sei como funciona. Vou te falar como funciona, vou te mostrar e vou te falar quais são os benefícios e como você deve fazer. Quando ele estava falando, ele já está colocando na tua mente, já está te seduzindo para que você faça aquilo, e quando termina a palestra, você sai de lá sorrindo e fala: não, eu vou fazer, certinho lá, eu tenho 5 mil, eu vou investir todos os 5 mil aqui e vou ganhar dinheiro. É a função do coach. Então, a função da serpente naquele momento era fazer com que Eva comesse do fruto, era só para comer. O resto era a consequência da própria desobediência da Eva. Não foi a consequência da fruta. Não, a fruta em si não. O que aconteceu depois foi a consequência da desobediência. É do não. Quando Deus fala não, é não. Vai se tornar assim quando ele deixar de dizer não para dizer sim. Vamos aqui agora, não suba. Não era assim? Não suba. Eles não subiam. Vamos aqui agora sobe. Aí subia e vencia. Então nós temos que saber entender o não de Deus. Se foi não coma, não coma. Se não faça, não faça. Mas o problema do ser humano é a gente querer entender e saber mais do que Deus. Quando Deus fala para não, aí ele fala assim: não, vou fazer, eu quero ver o que vai dar. Eu vou pagar para ver. Esse é o problema.
Embora Deus usou alguém que fala para mim não fazer, para mim não ir, né? Mas eu estou querendo muito ir, eu sei que lá é melhor do que aqui, e eu vou. Aí você vai e se arrebenta inteiro, e aí depois você quer colocar culpa, né? E transmitir para outras pessoas. Então, quando o Senhor disse assim para a mulher: por que fizeste isso? E ela disse: eu inocentemente ouvi a serpente umas coisas lá que ela tentou me enganar. Só que por mais que Eva tentou mostrar para Deus que ela não tinha culpa, que ela foi enganada, a serpente desmentiu, com certeza. Eu não fiz nada, não vem não. Como assim? Não, filho, eu não fiz nada, eu só vi que ela estava olhando a árvore, né? Todo dia ela estava com os olhos grandes lá vendo a árvore, eu só falei para ela, entendeu? Se o senhor tinha falado para não comer de tudo, ela foi abrir o jogo para mim, entendeu? Falou que não, que era só. Aí ela falou que se comesse morreria, o senhor falou que morreria, e eu disse que certamente não, entre aspas, né? Mas falei a verdade, que ela está conhecendo o bem e o mal. Falei a mentira, Senhor? Não falei a verdade. Como agora estão sabendo o bem e o mal. Aí, irmãos, que vem aquela famosa regrinha dos 7, né? Então, Deus não quis nem saber mais. E aí, já começou a sentença. E disse: então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizesse isso. Aqui entenda, irmão, que a serpente, né? Serpente, ela não era desse jeito. Se entende que ela não rastejava. Se entende que provavelmente ela teria perna, sei lá, mas rastejar ela não rastejava. Ela começou a rastejar a partir desse momento, não é isso? E creio que foi tirado-lhe a voz, porque eu acredito que ela falava, né? Observa qual foi a sentença, né? Por quanto fizesse isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Como é que a cobra anda? Arrasta na barriga. Então imagina, observa que agora ela foi o animal mais amaldiçoado, mais que todas as bestas, os animais terríveis. Ela foi a mais amaldiçoada. É isso? Não era para ela andar assim. Você vê que ela andou se torcendo, não é isso? Né? Então, essa foi a sentença, né? Porque fizesse isso, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí é uma sentença, né, terrível. E aí Deus continua dizendo assim: ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está falando. Por isso que mulher, quando vê uma cobra, fica no meio da vida. Aprendeu, né? É verdade, por isso que ela faz isso. Vai ser quem mata ela, né? Então, irmãos, Meu Deus, essa sentença foi aplicada, e de lá para cá o homem passou a ser mortal. E a mulher, o Senhor disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, nessa parte, a mulher ela não tem domínio sobre o seu corpo, e a mulher era para dar à luz sem dores. Mas por que agora sofre tanto as mulheres? É isso?
vai ter luz ao filho, é o maior prazer da mulher ter um bebê, mas esse momento é um momento muito triste, porque ela sente dores, mas muitas dores. Então, Deus disse que multiplicaria, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, quando for tu conceber filhos, terá filhos com dor, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Não era para ser assim. Então, chegou a vez de Adão. Adão lá escondidinho ainda. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha só, irmão, o que Deus fez. Observa que Deus aplicou a sentença, ouviu eles, não questionou eles, o argumento que eles apresentaram, mas mostrou que nenhum deles estavam certo, que nenhum deles estava isento de ser aplicada a disciplina. Então, disse para Adão, começando assim, olha, por causa, não comerás. E disse, portanto, a Adão, portanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Já foi aí, de certa forma, amaldiçoado toda a terra. Com dor comerás todos os dias da sua vida. Não é hoje o que acontece com a gente, irmão? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Irmãos, quando fala da erva do campo, é interessante, porque comida é comida e erva é erva. Sim ou não? O que acontece com nós hoje? Vem uns matos, não sei do que lá, a gente come o mato e fala que delícia. Ué, já pensou nisso? Alface, almeirante, fala verdura, mas é erva. É mato. Você não está comendo mato, mas mentira, muito bom. Não, é mato. É um mato molinho, mas a gente come erva. E verdinho ainda. Verdinho, certo. E outras ervas que tem aí, né? Outros matos que tem aí. A gente acha bom, né? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, ou seja, até que tu morra e volta para a terra. Agora aqui ele já perdeu a imortalidade, agora passou a ser um homem mortal, agora ele ia viver e envelhecer e morrer. Tem que trabalhar muito, mas não era para a gente ser, sabe? Era para ser tudo maravilhoso, não era para ter cansaço, não era para ter esse labor, gente roubando os outros, não era para ter essa maldade, era para ser uma vida tranquila. Mas agora, por causa desse abençoado do Adão e desse abençoado da Eva, nós estamos pagando o preço, porque a terra foi amaldiçoada por causa desse abençoado, não é isso? Verdade. E porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora, essa sentença já foi a sentença de morte, já para cumprir a palavra que ele falou, certamente, se comer, vai morrer. Então, só nisso aqui, que a serpente, não é que ela mentiu, ela omitiu. Certamente não morrerá, porque ela entendeu assim, comeu, morreu. Mas não é bem isso. É que agora, o ser vivente deixaria de ser imortal para ser mortal. Vai morrer. Né? Então, ele agora explica melhor, né? Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Olha, irmãos, que interessante. Deus fabricou roupa para eles, de pele. Teve esse privilégio ainda, né? Porque tudo que eles fizeram de bom foi cozer uma folha de figueira, fazer um aventalzinho, né? Que tampava aqui a bagagem
cofre, né? Aí Deus falou assim: não, tá errada essa roupa, eu vou fazer roupa né? Fez uma roupa decente de cabelo e vestiu eles. Falou: agora você já sabe o que é certo e o que é errado, né? Já estão espertinhos, então deixa eu cobrir vocês, e a partir de agora, depois vocês vão cuidar das próprias roupas de vocês. Mas por enquanto, essa primeira confecção vai ser minha. É o presente que eu vou dar pelas nossas desobediências, né? E aí cobriu eles, né? Então, mas só que aí, agora Deus vai ter um diálogo entre ele e o rei Jesus, não é isso? Porque sempre existiu, né? Aí o Senhor disse assim: olha, e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, aquilo que a serpente falou, né? Sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e toma também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Está vendo só? Ele já tinha aplicado a sentença, mas se ele não tira da liberdade dele, eles iam encontrar a árvore da vida e ia comer. O que ia acontecer com eles? Ia tornar a ser imortal de novo. Mas Deus já não queria mais que isso acontecesse. E para que eles não comam e vivam eternamente, o Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa árvore da vida aqui, irmãos, nós vamos comer dela, para que nós vivemos eternamente com o Senhor. Mas aqui foi guardado. Os irmãos não sabem, o jardim do Éden existe até hoje lá no Oriente Médio, no mesmo lugar. Ele está ali entre o rio Eufrates, naquela região, próximo da onde está acontecendo a guerra ali entre os israelitas e o Hamas. Está bem ali próximo. O problema é que Deus ocultou o jardim. Ele fez o jardim ficar invisível aos olhos humanos. As pessoas não conseguem ver ele. E ali, até o dia de hoje, existem os querubins com uma espada inflamada ali, porque o inimigo sabe onde é que está. Você não consegue entrar, mas ele sabe onde é que está. Mas nós, aos olhos humanos, a gente não consegue ver, mas ele existe no mesmo lugar aonde foi criado, está lá. E os querubins também estão lá. E Adão foi tirado de lá de dentro, foi colocado para o lado de fora do jardim do Éden, para que ele não participasse, não comesse, chegar lá e encontrasse a árvore da vida e comesse, e aí tivesse vida eterna. É uma palavra muito interessante, que dá para a gente absorver muita coisa boa e procurar, irmãos, nunca querer transferir a nossa responsabilidade, a nossa culpa para outras pessoas, porque a Bíblia diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Não é isso? Então, a gente sempre encontra pessoas querendo culpar alguém, mas ele mesmo, ele acha que ele é o certinho. Só que, como você viu no texto, meu amigo, que está nos assistindo, você viu no texto que Deus não teve ninguém por inocente, que aliás, a palavra de Deus diz assim: olha, e Deus não terá ninguém por inocente, culpado é culpado, só vai ser inocentado aquele que realmente não cometeu pecado. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não terá ninguém, Ele vai julgar todos de igual forma. Não adianta você querer falar: não, eu sou inocente. Se você não for, vai cair na malha fina, né? Você vê que nosso governo, né, todo ano a Receita ela quer saber o que você ganhou, e quando você tenta omitir e você cai na malha fina, ela não te perdoa de jeito nenhum, ela implica a sentença e se vira. Só que ainda existe uma chance, né? Você tem que se virar nos 30 e consertar o que você fez de errado. Só que quando você cai na malha fina de Deus, naquele dia não vai ter, Deus não vai ter o culpado, diz assim, Deus não vai ter o culpado por inocente. Eu falei
errado, né? Deus não terá ninguém por inocente, não. Deus não terá o culpado por inocente. Me perdoa a minha fala. Deus não terá o culpado por inocente. Então, não adianta. Se você é culpado, será culpado. Agora, se você for inocente, então terá livre acesso, né, ao trono da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Eu fiquei com uma coisa na mente agora. A Bíblia diz se Adão e Eva foi salvo na hora que Deus expulsou ele do jardim, ele morreu no pecado. Não, Adão e Eva, biblicamente falando, eles só foram sentenciados, né? Mas eles foram, a Bíblia não fala que eles foram condenados, né? Eles pagaram a pena, né? Morreram de velhice, e a Bíblia não dá a se entender que eles não foram salvos, em hipótese alguma, né? Eles, inclusive, nós vamos ver eles lá no céu. O que tem de gente falando assim, quando chega lá, só que lá não tem maldade, lá você vai ver eles, né, como amigo, a gente vai entender que eram eles, mas não vai ter, sabe, aquele sentimento de só, Adão, Eu sofri por causa de você. Não, mala sem alça, né, não, a gente não vai ter isso, né, porque se tiver ia dar uma confusão lá no céu, ia dar uma confusão. Quando o senhor lendo aí também aí sobre a sentença de Adão, dá a entender que na verdade nós éramos para viver hoje como os pássaros, né? Exato. Que Deus ele cuida, né? Exatamente. Assim. Exatamente, a Bíblia fala isso, né? Exatamente, ser cuidado como Deus cuida dos pássaros. A gente não teria essa preocupação que a gente tem, a gente não teria fadiga, a gente não teria cansaço nem dor, porque não ia existir eu para ganhar o meu pão teria que trabalhar, todo mundo teria de fartura, porque Deus estaria cuidando. Que maravilha que seria. Pois é, Deus estaria cuidando de mim, Deus estaria cuidando de você, Deus estaria cuidando de Mas mesmo nós. assim, Deus ainda não nos abandonou, né, pastor? Não, com Mas certeza. uma parte interessante aí é quando o senhor finalizou aí, a parte que apesar de tudo, né? Houve uma preocupação ainda em Deus de dar uma roupa, preparar uma roupa